Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o Projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o Projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o Projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns.
O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas.
E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato com a secretaria da igreja. E aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. O acampamento de adolescentes agora se chama Eis-me Aqui a Camp, para a UPA e o MP, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 23, na Chácara Devaneios. Procurar a diretoria após o culto para fazer inscrição. E para encerrar o mês de julho com muita bênção, teremos o Congresso da Família, com o tema Os Desafios de Ser Família Cristã nos Dias Hoje. Dia 27, os desafios de educar os filhos. Dia 28, os desafios de fortalecer o casamento. E dia 29, os desafios da família, em ser sal e luz. Valor das inscrições, apenas R$20 por casal. Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Agenda, julho de 2023. Todas as segundas teremos visitação da Capelania Hospitalar, no Hospital Perpétuo Socorro às 16h30 e no Hospital Monte Sinai às 19 horas. E na terça, teremos culto de oração às 19h30. Na quinta, teremos oração e jejum das 9 às 12 horas. Na sexta, teremos o projeto Dorcas, das 14 às 17 horas. E ainda na sexta, às 19h30, teremos reunião de intercessão. No sábado, às 18 horas, teremos culto de jovens e adolescentes. Quem precisar de atendimento pastoral, entrar em contato. Graça e paz, irmãos e irmãs. Também quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Convido a adorarmos ao Senhor, a exaltarmos o nome precioso do Senhor Jesus. Meus amados, vamos ter um momento de confissão dos pecados. A palavra do Senhor nos diz em 1 João que se nós confessarmos nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus por isso. Vamos, mesmo assentados, aqueles que quiserem se ajoelhar, amém. Vamos ter esse momento de confissão de pecados. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu nome, pela tua santidade, pela tua graça, misericórdia, bondade, fidelidade, amor. Nós te damos graças, porque tu nos amaste de tal maneira que enviaste a Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue e assim nos proporcionar o perdão, e assim nos proporcionar a redenção, a libertação do poder do pecado e a libertação da condenação do pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E por causa de Jesus, do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós pedimos perdão. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que hoje, durante esse dia, pecamos por palavras, por obras, por pensamentos, por omissão e por transgressão. Mas nos chegamos agora diante de Ti, Senhor, te pedindo perdão, pedindo também, Senhor, que Tu derrames a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder sobre as nossas vidas, que esse culto seja marcado pela Tua presença. Inclina o nosso coração a Te louvar com alegria, a Te adorar na beleza da Tua santidade. Inclina, Senhor, o nosso coração a Te cantar louvores, porque Tu és digno, Senhor, Te adorar pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez e fará nas nossas vidas. Ó Espírito de Deus, vem agir graciosamente, Senhor, no nosso meio, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, vamos abrir a palavra no Salmo 103 e vamos fazer essa leitura alternadamente. Salmo 103, leitura alternada. Leamos. Eu inicio e os irmãos leem o versículo seguinte, assim por diante. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos repetir os versículos de 20 a 22. Com toda a empolgação da nossa alma, queridos, leamos esses 3 versículos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Vamos bendizer ao Senhor através dos louvores. Continuando de pé, vamos louvar ao Senhor. Em Romanos 8:32, um verso muito conhecido, versículo muito conhecido, diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse versículo, em outras palavras, está dizendo, Deus está dizendo, você acha que eu vou deixar de ser gracioso com você? Você acha que eu vou deixar de derramar graça sobre você? E é uma pergunta retórica. Deus está dizendo, eu não deixarei de derramar a minha graça sobre o meu povo. E baseado nisso, com muita alegria sobre essa verdade, nós vamos declarar que só a graça do Senhor é que nos basta. Louvado seja o Senhor, louve a Ele. Estou em tua presença, ouço falar meu coração, ele reconhece que é pecador, e no poder da tua glória sinto tocar-me teu perdão, tua misericórdia me faz viver, tua graça me basta, o teu amor inunda meu ser, posso falar contigo e saber que estás ouvindo, quão maravilhoso é, Senhor, estar em tua presença, tua paz excede a todo entendimento, consola e conforta o coração. Quando estou em tua presença,
posso falar contigo e saber que estás ouvindo. Quão maravilhoso é, Senhor, estar em tua presença. Tua paz excede a todo entendimento. Consola e conforta o coração. Consola e conforta o coração. Consola e conforta o coração. As palmas. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos e filhos de Deus. Oh, oh, oh. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos e filhos de Deus. Oh, oh, oh. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorioso é o vencedor. Glorioso é o vencedor. Me abraçou com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória.
te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em seus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. Na graça estou, na graça estou, na graça estou, na graça estou. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa graça, Deus, que é derramada sobre nós dia após dia. Bendito seja o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, todos nós desejamos ser abençoados. É bom ser abençoado por Deus. É maravilhoso ser abençoado por Deus. E uma das formas de sermos abençoados por Deus é através da nossa fidelidade. A palavra do Senhor nos diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. E a fidelidade a Deus, ela se caracteriza e se configura pela nossa obediência à palavra de Deus. E devemos obedecer à palavra de Deus com alegria, com louvor, com exaltação. E é por isso que nesse momento nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Lembrando, queridos, que nós temos um alvo de todos os membros e congregados da nossa igreja contribuírem uma vez no mês para a obra missionária. Coloque isso no seu coração. Deus vai estabelecer um valor e você vai todo mês contribuir para a obra missionária. E tem um envelope próprio e tem a identificação própria através da internet para que você possa fazer a sua contribuição para a obra missionária. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o PES, né, que é o projeto, o Programa de Evangelização no Sertão. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa extraordinária. E missões está no coração de Deus, é aquilo que Deus quer, e é através da obra missionária, da evangelização, que as pessoas conhecem a graça salvadora do Senhor Jesus. Mas para fazer missões, a gente tem que ter os recursos, e esses recursos, estabelecidos por Deus, é através das nossas ofertas. Então, com toda a alegria da nossa alma, vamos ter esse ato de fidelidade ao Senhor. Mesmo sentados, vocês podem louvar ao Senhor, levantar suas vozes e com muita alegria adorarmos o Cordeiro, o Senhor Jesus. Adoramos o
Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas
convidar o presbítero Wilson a fazer essa oração, consagrando a Deus nossos dízimos, as nossas ofertas, pedindo a sua bênção, e também que o Senhor quebrante os corações daqueles que ainda não estão conseguindo se submeter e buscar a fidelidade ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade à tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque nós somos sustentados tão somente por ti. E reconhecemos, ó Deus, que nós carecemos de ti. Te pedimos, Senhor, que tu estejas nos ajudando, ó Pai, a te obedecermos. Nós queremos muitas vezes obedecer, ó Pai, mas a nossa inclinação, ela nos leva para outro lado, para não obedecer. Nos motiva, ó Pai, nos ensina a te obedecer. E obedientes, ó Pai, nós seremos abençoados por ti. Nós já somos abençoados, ó Pai, de forma tremenda. Nós temos sido, ó Pai, supridos em todas as nossas necessidades, quer sejam elas materiais, emocionais e principalmente, ó Pai, nas nossas necessidades espirituais. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo suprimento da nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja. E te pedimos, ó Pai, que tu estejas fazendo com que nós sejamos muito mais ousados para pregar o teu evangelho, ó Pai, as boas novas para esse mundo que tanto carece. Te pedimos, ó Pai, que tu estejas disponibilizando cada um de nós, disponibilizando, ó Pai, recursos para que esse mundo conheça a tua palavra, conheça a ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, move o nosso coração, inclina a nossa vida, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que tu estejas colocando no coração daqueles que ainda não entenderam, ó Pai, a bênção que é, a alegria que é ser obediente a ti, ó Pai. Que tu estejas movendo esses corações, transformando essas vidas, ó Pai, para que eles possam também se regozijar em ser, ó Pai, uma pessoa obediente, uma pessoa que ouve a tua palavra e a pratica. Te pedimos, ó Pai, que tu estejas colocando no coração de cada um aqui, ó Pai, essa alegria, esse desejo, ó Pai, de te servir mais. Te pedimos, Senhor, que tu estejas colocando nessa igreja, ó Pai, sempre a vontade, ó Pai, de fazer muito mais do que temos feito. Que nós não estejamos olhando o que estamos fazendo tão somente, ó Pai, mas olhando para aquilo que nós podemos e devemos fazer. Move, ó Pai, cada um aqui, move essa igreja, para que o teu nome seja glorificado, honrado. Te pedimos, ó Pai, por aquelas pessoas que necessitam de recursos, que estão, ó Pai, desempregadas, que tu estejas, ó Pai, dando emprego, tu estejas dando renda, mas acima de tudo, ó Pai, que eles possam entender que tu és o provedor da vida deles. Te pedimos isso, ó Pai, porque confiamos em ti, confiamos na tua palavra, e é em nome do Senhor Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amados, vamos ouvir a bendita palavra do Senhor. Vamos estar com o nosso coração aberto, desejosos, orando. O Senhor fala conosco. Pastor João com a palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus os abençoe. A todos quantos estão aqui conosco no mesmo propósito de adorarmos a Deus, de bendizermos ao Senhor, de ouvirmos a sua voz, mais uma vez através da sua palavra e da exposição da mesma. Eu convido os queridos irmãos a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 34. Este é um salmo de Davi. Pedir para que os irmãos abram outro texto, tá certo? Também, deixa esse marcado aí, tá certo? E abram outro texto também. Abra também 1 Samuel, capítulo 21. Nós leremos antes do Salmo os versículos 10 a 15. Só para a gente se situar, tá certo? No pano de fundo, no contexto que vai proporcionar a Davi o nascimento desse salmo. E vamos ler o Salmo 34, certo? Nesse salmo, Davi, ele exorta o povo do Senhor a louvar ao Senhor, a bendizer o seu nome e a confiar no Senhor, a temer a Deus e assim desfrutar
das bênçãos, dos privilégios, dos livramentos que Deus concede de forma toda especial aos seus, aqueles que confiam nele, aqueles que andam com ele, os justos do Senhor, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que conhecem ao Senhor, que amam ao Senhor. Para que você entenda, Davi ele vai compor este salmo baseado nesse contexto que ele viveu aqui, que está impresso em 1 Samuel 21, versículos de 10 a 15, quando ele fugia de Saul. Ele estava fugindo de Saul, que o ameaçava de morte, que o perseguia, que estava atrás para destruir a vida de Davi. E ele, buscando fugir de Saul, ele intenta buscar asilo com outros inimigos que eram os filisteus. Ele chega lá e ele se depara com algumas conversas e vai deixá-lo com medo. E aí ele vai usar de uma estratégia, a qual nós vamos conhecer agora nesse texto, e vai receber assim um livramento do Senhor, que é a quem ele atribui o livramento, que é a quem ele atribui, de fato, ele ter se saído lá daquela situação tão difícil que ele vivenciou nesse contexto. Então diz assim, capítulo 21 de 1 Samuel, versículos de 10 a 15. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Aquis era o nome do rei dos filisteus. Ele tinha também uma designação real chamada Abimeleque, é por isso que a gente vai encontrar esse título lá no Salmo, tá certo? E diz assim: porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Se você ver o versículo 1 do capítulo 22, diz: Davi retirou-se dali. Davi recebeu esse livramento, e ele atribui esse livramento de escapar da mão dos filisteus a Deus. E é justamente o que o Salmo vai dizer. Se você ler o título desse Salmo, como tem na minha Bíblia, não sei se a sua tem assim, mas tem assim: Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. E diz assim a palavra do Senhor. Gostaria de ler todo o Salmo com os irmãos, mas nós vamos nos deter apenas em um verso desse Salmo. Diz assim o Salmo: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta.
e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse verso. Vamos lá, vamos repetir esse verso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pedir mais uma vez, rogar as bênçãos do Senhor sobre nós. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te damos graças por esta noite. Mais uma vez te agradecemos. Muito obrigado porque o Senhor reuniu aqueles que aprove ao Senhor estarem aqui. E também aqueles que nos acompanham, que nos assistem, Deus, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Nada é por acaso diante do Senhor. Então nós te louvamos por este privilégio de estarmos aqui, de lermos a tua palavra mais uma vez e de termos a certeza de que seremos edificados por ela nesta noite, Deus. Como sempre o Senhor nos tem aqui abençoado. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por aquilo que o Senhor estará falando, continuando a falar aos nossos corações. Assim nós oramos ao Senhor, gratos por este momento, gratos por tudo em nossas vidas. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria meditar com vocês, principalmente no verso 8, onde diz a palavra do Senhor o quê? Vocês podem ler comigo? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o contexto aqui é um contexto de perseguição. É um contexto de angústia, um contexto de aflição, de lutas. Então, a gente pode entender bem, eu acredito que você deve ter essa experiência, como eu também tenho, como muitos de nós aqui têm, de que, de fato, contextos difíceis nas nossas vidas são contextos muito propícios a Deus nos proporcionar momentos de experiência com Deus. Momentos em que podemos conhecer melhor a Deus, podemos estreitar a nossa comunhão com Ele e aumentarmos a nossa intimidade com o Senhor. É assim em todos os momentos de lutas, é assim em todos os momentos de dificuldades, quando nós nos deixamos ensinar pelo Senhor e confiamos nele, naquilo que Ele diz na sua palavra, e assim esperamos no Senhor, logicamente fazendo a nossa parte. São momentos assim em que nós crescemos, em que nós amadurecemos mais e mais espiritualmente, mais e mais na nossa caminhada cristã. É neste momento que Davi convida e exorta ali o povo de Deus, o povo de Israel, a provar e ver que o Senhor é bom. Por isso o tema da nossa mensagem é esse aí, experimente a bondade de Deus. Eu gostaria de pensar com vocês aqui 3 atitudes que Davi toma aqui diante do Senhor e que de fato fez experimentar o Senhor, o fez mais próximo do Senhor. Davi era um homem de muita intimidade com Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar das suas dificuldades, dos seus erros, das suas faltas, das suas falhas, Davi era um homem quebrantado, era um homem que buscava ao Senhor em humildade. Davi vivenciou muita experiência agradável com o Senhor. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muitas vitórias. Muitas derrotas do inimigo em sua vida, quando ele busca se levantar. Então Deus é aquele que nos dá a vitória, Deus é aquele que derrota aqueles que nos perseguem, derrota os nossos inimigos. Nós precisamos desfrutar de experiências assim com o Senhor, em que vemos o Senhor agir, nos dando graça, em que vemos o Senhor desbaratar os nossos inimigos, em que vemos o Senhor nos dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você podemos também, devemos desfrutar de momentos assim, de experiências com o Senhor. E aí, para que eu e você, para que você experimente a bondade de Deus, em momentos assim de dificuldades, tá certo? Esses são os momentos em que a gente se volta mais para o Senhor. Devemos nos voltarmos para o Senhor em todos os momentos das nossas vidas, mas principalmente nestes momentos em que nos deparamos com a nossa pequenez, com os grandes inimigos da vida. A primeira atitude aí que eu gostaria que você tivesse, para que você experimente a bondade de Deus na sua vida, que logicamente é pela graça, mas só podem tomar essas atitudes aqui aqueles que buscam e que conhecem ao Senhor. A primeira atitude é a do verso 4. Experimente a bondade do Senhor buscando. Foi isso que Davi fez no momento de dificuldade. Eu acredito que isso foi algo muito rápido. Ele pensa em fugir de Saul e ele vai
buscar asilo com Abimeleque, com os filisteus, e aí ele chega e vê aquela situação. Eu acredito que foi mais ou menos parecido como Neemias. Ele deve ter buscado ao Senhor de maneira rápida, e Deus o atendeu de maneira rápida. Tem momentos na nossa vida que é assim. Tem horas que a gente busca a Deus em momentos de aflições, em que a gente precisa rapidamente do agir do Senhor, e o Senhor ouve e age. Estende a mão a nós, e rapidamente a gente vê. De fato, às vezes as coisas podem demorar, mas por vezes a gente também vê Deus agindo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz no verso 4 o quê? Vocês podem ler comigo? Como é que ele diz? Busquei. Ele buscou ao Senhor, e o Senhor o acolheu e o livrou de todos os seus temores. É isso que acontece conosco. Nós experimentamos a bondade do Senhor nos livrando dos nossos temores. O Senhor nos acolhendo quando nós buscamos ao Senhor nos momentos de dificuldades. Essa é a primeira atitude, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa tomar. Eu e você precisamos tomar diante das dificuldades. Se voltar para o Senhor, essa é a ideia. Se voltar para o Senhor, confiar no Senhor, buscar nele, buscar em sua palavra a direção, o norte. Que atitude devemos tomar diante de determinadas circunstâncias adversas, dificuldades da vida? Isso quer dizer buscar ao Senhor. É interessante que em Isaías capítulo 54, Isaías vai prometer, Deus vai prometer ao seu povo que iria livrar o seu povo, que iria abençoar o seu povo, que iria prover na vida do seu povo. Em Isaías 55, ele ali promete abençoar o seu povo e manda que o seu povo busque. E ele diz em Isaías 55, eu acho que versículo 3, ele vai dizer que o seu povo deveria buscá-lo, se inclinar para ele, ouvir a ele, e ele iria atender o seu povo. E é isso que Deus faz. Quando nós o buscamos, Isaías também vai dizer: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente se volta para o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa consciência e certeza de que Deus nos ouve, de que Deus pode de fato nos ajudar, de que Ele tem direção para nós em toda e qualquer situação, a gente encontra o Senhor, a gente experimenta a bondade do Senhor. A bondade do Senhor, nós ouvimos falar muito bem dela neste final de semana. O pastor Jean falou sobre a bondade do Senhor, que está totalmente ligada ao amor de Deus, o amor de Deus para com o seu povo, quando Ele se aliança com o seu povo, está totalmente ligado à misericórdia do Senhor, o desejo do Senhor de nos abençoar, de abençoar o seu povo, de abençoar por amor ao seu nome. Então a bondade do Senhor, ela é vivenciada nesse contexto de aliança com Deus, nesse contexto onde Deus promete abençoar o seu povo, agir com bondade nesse contexto. E Deus não pode mentir, quando Ele promete, Ele cumpre. Então essa é a primeira atitude, para que eu e você experimente, como servos do Senhor, já experimentamos essa graça, essa bondade que nos alcançou, mas precisamos, por vezes, aqui ou ali, experimentarmos essa bondade de novo, de forma mais notória a nós. E o que é que a gente faz? A gente busca o Senhor. Experimente a bondade do Senhor em primeiro lugar, buscando, e Ele vai te acolher. Ele não rejeita, Ele não nos rejeita quando nós o buscamos. Por isso que no verso, preste atenção no verso 18, o que é que diz o verso 18? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quando a gente busca ao Senhor em humildade, quando a gente busca ao Senhor simplesmente dependendo dEle, entendendo que Ele é bom, nós não merecemos, mas que Ele nos ama e que cuida de nós, expressando o nosso desejo de ser servido pelo Senhor, Ele nos acolhe, Ele nos livra dos nossos temores. E esse livramento dos temores, ele vem também muito através dessa segunda atitude, que a gente pode contemplar aí no verso 5. Experimente ao Senhor buscando-o, experimente ao Senhor contemplando-o. Preste atenção, o que é que diz o verso 5? Quem pode ler comigo? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós precisamos contemplar o Senhor. Me vem à mente as palavras do salmista no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Olhar para o Senhor é contemplá-lo com os olhos de amor. É olhar para o Senhor contemplando-o em sua grandeza, em como Ele se revela a nós. Veja que o texto diz: contemplai-o e sereis iluminados. Quando a gente olha para o Senhor, a luz que emana do Senhor, que emana da sua palavra, que nos revela quem Ele é, dissipa as trevas do momento, dissipa as trevas da nossa vida. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. A gente tem o costume de, nos momentos de dificuldade, contemplarmos não o Senhor, mas contemplarmos as dificuldades em si. A gente tem o costume de olhar para os problemas, eles tomam uma grande proporção. Quando nós olhamos para as lutas, nós nos vemos pequenos. À medida em que Deus vai nos provando, à medida em que Deus vai nos testando, à medida em que Deus permite que a gente avance em meio aos problemas, às vezes parecendo que vamos sucumbir de fato. E o que a gente precisa fazer é tirar os olhos do problema e contemplar o Senhor. Amém? Nós precisamos contemplar o Senhor, olhar para a grandeza do Senhor, quem Deus é, o que Ele diz dele mesmo a mim e a você. Nós podemos confiar em Deus de fato? Será que Ele é grande de fato, como Ele diz? A Bíblia nos revela a verdade sobre o nosso Deus. A Bíblia nos diz quem Ele é. A Bíblia nos mostra que Ele é totalmente digno de confiança. Ele é totalmente poderoso para nos livrar em toda e qualquer circunstância. Não há uma luta sequer, não há um problema sequer que Deus não seja maior que Ele. Por isso eu e você, nós precisamos contemplá-lo. Isso é feito pelos olhos da fé. A gente olha para o Senhor pelos olhos da fé. A gente contempla o seu amor. A gente contempla a sua graça. A gente contempla a sua misericórdia. A gente contempla o seu poder. A gente contempla a sua onipresença. A gente contempla a sua sabedoria. E a gente vê que de fato o nosso problema é pequeno diante de um Deus tão grande. Quando a gente contempla o Senhor assim, nós somos iluminados. Os vexames que passamos, as vergonhas que os problemas às vezes trazem para nós, porque muitas vezes agimos de forma que não deveríamos agir. Muitas vezes em meio às lutas nós envergonhamos ao Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós o buscamos a sua palavra, quando nós o contemplamos, quando nós agimos como Ele espera de nós, Deus é glorificado. Os problemas são resolvidos pelo Senhor. Deus sempre tem a direção correta para mim e para você em meio às nossas lutas. Amém? Ele não falha, irmãos. Ele não falha. Nós precisamos experimentar mais desse Deus. Ele diz: provar e ver de que o Senhor é bom. A ideia aqui é se aproximar do Senhor, é pedir ao Senhor, é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor dentro daquilo que Ele nos promete, é ter a certeza de que Ele age em nosso favor, é não tirar os olhos do Senhor. Nós perdemos muito de desfrutar de maior comunhão com o Senhor, porque não nos conectamos com Deus como deveríamos. Nós saímos muito da presença do Senhor. Deus sempre está conosco, Deus nunca nos abandona, mas nós aqui ou ali, nós nos vacilamos, nós nos desconectamos de Deus, por assim dizer. Quando esquecemos por um tempo a presença de Deus em nosso meio, o quanto Deus requer de nós estarmos voltados para Ele, orando em todo o tempo, buscando depender dEle, sendo agradecido a Ele. Por vezes a gente falha nessa missão. E por vezes deixamos de experimentar a bondade de Deus, de usufruir mais e mais do agir de Deus em nosso favor, ou de notá-lo. Porque Deus, Ele não vai nos livrar de todos os nossos sofrimentos, mas nós podemos ter a certeza de que Ele irá ordená-los todos, de forma que nada venha frustrar os planos e os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Amém? Nós passaremos por sofrimentos, por lutas, por dificuldades, mas Deus está a conduzir tudo isso, Deus está a ordenar tudo isso, de modo que o nome dEle vai ser glorificado. E o propósito de Deus em cada uma das nossas lutas, das nossas aflições, das perseguições que enfrentaremos, Deus irá nos abençoar. Experimente a Deus buscando-o, experimente a Deus contemplando-o pela fé, experimente a Deus clamando ao Senhor. É o que diz o verso 6. Quem pode ler comigo? Vamos lá, o que é que diz o verso 6? Clamou.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Por que isso, meus irmãos? É justamente pelo que ele diz aqui no versículo 15. O que é que ele diz no verso 15? Todos nós, uma só voz. Vamos lá? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E o que é que ele diz agora no verso 18? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus está perto. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus está perto, irmão. Deus não nos abandona. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa orar ao Senhor em meio às dificuldades. Gastemos mais tempo com o Senhor, buscando a sua face em oração, orando, se derramando, expressando ao Senhor, compartilhando com o Senhor as nossas dificuldades, mesmo sabendo que Ele conhece todas as coisas. Tem gente às vezes que diz assim: Deus já sabe o que é que eu preciso, porque eu vou estar orando. Porque Deus quer isso de mim, de você. Deus quer que a gente clame a Ele. O nosso clamor externa também a nossa dependência ao Senhor. Quando clamamos a Deus, quando compartilhamos com Deus as nossas lutas, quando pedimos a Deus o seu auxílio, quando alçamos a nossa voz em direção ao Senhor, nós estamos dando a nossa expressão ao Senhor de que de fato cremos nele, dependemos dele, precisamos dele, necessitamos dele. E isso nos humilha, e o que nos faz humilhados diante de Deus, nos exalta diante dos homens. Nos faz estar de pé diante das dificuldades. E como a gente precisa disso, assim a gente experimenta também a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. O Deus bondoso, o Deus que se aliançou com nós, o Deus de aliança, o Deus de paz, o Deus de misericórdia, Ele não se esquece de nos abençoar. A sua bondade nos acompanha toda a nossa vida. A bondade e misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade. A gente precisa disso. Então, queridos, a gente precisa guardar no nosso coração essas certezas, essas atitudes que nós precisamos tomar. Nós enfrentamos lutas. A caminhada do justo, a caminhada do cristão, a caminhada do servo de Deus é uma caminhada feita por muitas lutas. Por isso que ele vai dizer aqui que muitas são as aflições do justo, se referindo ao Senhor Jesus certamente, mas uma referência a nós também. Muitas são as aflições daqueles que seguem ao Jesus, ao Senhor Jesus, ao Jesus Salvador, ao nosso Senhor. Então a gente precisa tomar essas atitudes aqui. A gente precisa decidir fazer essas coisas em meio às nossas lutas. Buscar ao Senhor, olhar para Ele, contemplá-lo e clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Certamente a bondade de Deus não vai se afastar de nós. Há momentos em que vamos estar tão fracos que nem isso a gente consegue fazer. Mas Deus levanta o seu povo. Nós clamamos uns pelos outros. Deus nos conhece. Deus não nos dá provações além das nossas forças. Deus foi com Davi, Deus foi com Abraão, Deus foi com Moisés, Deus é comigo, Deus é contigo. Deus é com você, meu irmão, onde quer que você ande. Você que nos escuta, você que nos assiste. Talvez você não tenha esse tipo de experiência com Deus, como estamos falando aqui, mas você pode ter hoje, a partir de hoje. A graça do Senhor pode estar chegando na sua vida, como talvez na vida de alguém que esteja a nos visitar nesta noite. E você pode também provar e ver que o Senhor é bom, e que é bem-aventurado de fato aquele que nele se refugia, aquele que tem Deus como seu refúgio, refúgio aqui como um abrigo seguro, que guarda dos temporais, que guarda das dificuldades da vida. É bem-aventurado, é feliz, é muito feliz aquele que tem os privilégios de ser guardado por Deus, de ser amado por Deus, de ser cuidado por Deus, de ser provido por Deus. É bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor dessa maneira, buscando-o, contemplando-o, buscando a sua face em oração, clamando ao Senhor. Nós não nos esqueçamos disso. Todos nós precisamos disso. Precisamos ontem, podemos precisar hoje, podemos precisar amanhã. E sempre que precisarmos, perto estará o Senhor de todos nós que o tememos, que o amamos. E o resultado disso a gente vê nos 3 primeiros versos. O resultado disso, Davi já começou o salmo falando. O resultado de provar e ver que Deus é bom é ser tomado pelo senso, pelo reconhecimento de que Deus é grande, de que Deus é poderoso, de que Deus é digno de toda a nossa gratidão, de todo o nosso louvor. É isso que o salmista vai fazer. Olha o que ele diz:
Como é que ele inicia? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Não é em si próprio, é gloriar-se-á no Senhor. Ele é a nossa glória, louvado seja o Senhor. Depois ele diz o quê? Verso 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. É digno de fato de ser louvado, de ser exaltado, de ser buscado, de ser engrandecido por todos nós. Irmãos, que a gente nunca esqueça disso. Nós busquemos ao Senhor. Nós contemplemos ao Senhor pela fé. Ele nos deu fé para isso, para buscá-lo, para descansarmos nele. E oremos a esse Deus que ouve, que inclina os seus ouvidos para ouvir a minha e a sua oração, e que responde, que nos livra dos nossos temores, que livra-nos das nossas lutas. Eu pedi aos irmãos para cantarem uma música. Eu vou mudar, Josué, pode ser? Vou pedir para você cantar aquela baseada num salmo aí, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui. Gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé, que a gente abra o nosso coração com gratidão e cante ao Senhor, na certeza de que esse cântico é verdadeiro e ele precisa estar sempre nos nossos lábios, quer nos momentos bons, quer nos momentos ruins. O louvor ao Senhor jamais se aparte do meu e do seu coração, da minha e da sua mente, do meu e do seu lábio, dos nossos lábios, das nossas bocas. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai cantar ao Senhor e em seguida a gente vai orar ao Senhor. Cantemos. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia, Senhor. Nossa alma se alegra em Ti. O Senhor de fato é a nossa alegria. Do Senhor que vem a certeza da nossa salvação. Deus nos dá o privilégio de desfrutarmos, Deus, do conhecer mais e mais
essa bondade do Senhor de forma experiencial, Deus, de forma física, como a gente vê o salmista expressando no salmo, provando e vendo que o Senhor é bom. Expressões físicas que falam dessa experiência espiritual que podemos ter com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos ter essa certeza. O Senhor é o Deus que fez no passado, continua fazendo e fará sempre pelo teu povo maravilhas, Deus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé nesta noite. Que o Senhor ajude nossos irmãos que estejam aqui, que porventura estejam enfrentando lutas grandiosas, aflições, perseguições. Deus, muitas vezes nós não sabemos, Deus, o que irmãos tão próximos a nós estão passando. Mas que bom que o Senhor pode saber de todas as coisas que se passa na vida deles. Que bom que o Senhor conhece o mais profundo do ser de cada um e da vida de cada um. Que bom, Deus, que esses irmãos não são desassistidos pelo Senhor, como muitas vezes são por nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos fortaleça a fé, para que possamos provar e ver que o Senhor é bom a cada dia, para que possamos experimentar a bondade do Senhor, para que possamos, Deus, em meio às lutas, nos lembrarmos de buscar ao Senhor em primeiro lugar, Deus, e não as outras coisas, Deus, as outras saídas que possamos imaginar ter. Sabemos que tudo que precisamos vem do Senhor. A solução para os nossos problemas está no Senhor. Então nos faz voltados para o Senhor, nos faz buscar ao Senhor, com esta fé bendita com a qual o Senhor abençoou cada um dos seus servos, esta fé que é um dom do Senhor, sem a qual não podemos agradar ao Senhor. Fortalece a nossa fé. Deus nos faz viver experiências maravilhosas de intimidade com o Senhor, de experiência contigo, de sentir a tua alegria, o teu amor, o teu cuidado de forma tão pessoal como podemos sentir muitas vezes, Deus. Ajuda-nos a fazer isso, ajuda-nos a tirar os olhos das dificuldades. Nós olhamos muito para os problemas, Senhor, para aquilo que nos aflige, e nos esquecemos de olhar com os olhos da fé para o Senhor. Então mantenha os nossos olhos fitos no Senhor, mantenha os nossos olhos fitos, Deus, nas tuas promessas, que não podem deixar de se cumprir nas nossas vidas, e nos faz buscar ao Senhor. Nos faz, Deus, antes de falar com qualquer outra pessoa, falarmos contigo, clamarmos ao Senhor, buscarmos a tua face em oração. Faz-nos crescer nesta prática tão abençoadora para as nossas vidas, Deus, a prática da oração. Possamos buscar ao Senhor incessantemente, e possamos buscar ao Senhor em todo o tempo, Senhor, que possamos, Deus, estar sempre sóbrios e vigilantes, orando e vigiando em todo o tempo, para que não venhamos cair nas tentações. Ó Deus, nos ajuda aqui, venha ao encontro de nós, o teu povo, nesta noite, daqueles que nos acompanham, a quem aprover o Senhor visitar nesta noite. Visita, Deus, com graça, visita com a solução, com a bênção tão esperada, Senhor, há tanto tempo. Seja conosco, Senhor Deus, nos abençoa com tudo aquilo que precisamos, Senhor, para receber as tuas bênçãos, para perseverarmos em meio às lutas, Senhor, para confiarmos em Ti, para descansarmos no Senhor, para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque de fato é o Senhor quem tem cuidado de nós. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor por nossas vidas, por esta noite, Deus, na Tua presença. Assim nós oramos, agradecidos por Tua palavra, oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar uma carona aqui na mensagem do pastor João. Amém? Amém. Eita, foi pouco amém. Os irmãos me deixam pegar uma carona aqui na mensagem do pastor João? Amém. Então olha para o texto mais uma vez, por favor. O versículo 5. Aliás, perdão, o versículo 4, que é que diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5. Contemplai aí, veja só o versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o livrou. Versículo 4 e 6 diz que o Senhor livrou. Aí o versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor livrou e o Senhor livra. Agora versículo 17: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E o versículo 19, o que é que diz? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas
o livra. O Senhor livrou e o Senhor livra. Podemos afirmar isso, queridos? O Senhor livrou e o Senhor livra. Ele agiu no presente, no passado ele age no presente. Ele livrou e ele livra. Você crê nisso? Você está passando uma aflição, um problema, uma situação difícil, muito grande. Nós queremos orar por você. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então, se você veio aqui precisando de intercessão, sai do seu lugar e venha para cá, em nome de Jesus, para a gente orar. Porque Deus é aquele que livrou e é aquele que livra. Saia do seu lugar e venha para a gente lhe abençoar, em nome de Jesus. Já quero chamar os pastores que estão aqui, os presbíteros, por gentileza, venham para cá para a gente ter um momento de oração. Os pastores, venha cá, meu santo. Pode vir também, venha cá, nos abençoe. Amém. Amém. Aquele fundo musical bem gostoso de adoração, exaltação ao nome do Senhor. Deus conhece o que você está passando. Deus conhece. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Deus está no controle. E Deus vai entrar com providência. Vamos espalhar mais um pouquinho, por gentileza. Vamos nos espalhar mais um pouco aqui. Vamos nos espalhar mais um pouco. Amém. Amém. Vamos espalhar mais um pouco. Você não veio para cá para receber oração, mas você pode orar por eles. Amém? Então, se os irmãos quiserem, aqueles que desejarem, saiam do seu lugar e venha orar por um desses aqui. Coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa. Por gentileza, venha orar. Você não está precisando de oração, mas você pode orar. Venha abençoar aqui, no nome de Jesus. Se você não quiser, pode ficar agora sentado aí no seu lugar e ore aí, de onde você estiver. Mas se você puder, venha cá orar pelos irmãos. Esse é o momento da gente chegar junto. Esse é o momento de orarmos uns pelos outros. Esse é o momento de colocar a mão sobre o ombro e abençoar no nome de Jesus. Se os diáconos puderem vir também, por gentileza, venham cá, vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. O pastor João acabou de pregar. Buscar o Senhor, contemplar o Senhor e clamar ao Senhor. Então vamos fazer isso, queridos. Os diáconos podem vir, podem colocar a mão no ombro daqueles que estão aqui. Aleluia. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pois não. Amém. 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 A gente clama e Deus age. Mas a gente tem que clamar. Mas eu gostaria que, vamos fechar os olhos. Eu gostaria que você que está aqui, você que está aqui, você vai orar também. Você que está precisando de oração, primeiramente você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Ora pela pessoa que está do seu lado. Vamos erguer a nossa voz ao Senhor. Oremos. Clama, irmão, clama, meu irmão. Clame ao Senhor. Clame, contemple, busque o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome.
Louvado seja o teu nome, Senhor. És santo, gracioso, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. O teu nome, Jesus. Oh, Deus Santo, tremendo. Grandioso e glorioso. Oh, Deus. Pai de amor, todos nós somos testemunhas de livramentos que o Senhor já nos deu, de vitória que o Senhor já nos deu, de bênçãos que o Senhor já nos deu. Nós somos testemunhas de coisas extraordinárias e maravilhosas que o Senhor já fez por nós, mas nós cremos no Deus que continua fazendo, no Deus que continua agindo, no Deus que continua operando. O Senhor livrou e o Senhor livra, o Senhor livrou e o Senhor livra. E aqui está o teu povo clamando pelo livramento, clamando pela tua providência, clamando pela tua intervenção. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor, nos dar a vitória, Senhor. Desmancha esse mal, desmancha, Senhor, esse mal, destrói esse mal que tenta nos destruir, que o mal seja destruído hoje, em nome de Jesus. Nessa hora, nesse momento, Senhor, começa a quebrantar os corações, transformando os corações. Senhor, vem abrir as portas de trabalho, Senhor, para os teus filhos que estão clamando ao Senhor, para que possam viver com dignidade e também poder ajudar o seu próximo. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão enfermos. Tu és o Deus da cura, Tu curou no passado e Tu curas no presente. Nós cremos nisso, Senhor. Estende a Tua mão e libera a bênção da cura. Ó Deus, aqueles que estão precisando da Tua proteção e livramento, estende a Tua mão e concede o Teu livramento, Pai, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Agora dê um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado e o abençoe em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Eu sou o Senhor. Vamos ficar em pé todos e vamos encerrar com essa música, depois a bênção. Aleluia. Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Aleluia, glória a Deus, amados, glória ao Senhor. Eu sou o Senhor. Aleluia. Eu sou o Senhor, Rei de Israel.
da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vou pedir a nossa irmã Josi que venha orar aqui por esses pedidos. Meus amados, nós temos nos nossos cultos de oração também recebido pedidos pelos meios da internet, das mídias sociais. Então, Josi, tem os pedidos que estão aqui, tem uns que já estão no nosso computador, que as pessoas têm pedido, têm colocado. Quando uma pessoa escreve um pedido, coloca na caixa ou manda para os nossos e-mails, é porque essa pessoa precisa e porque essa pessoa crê. E esse corinho, que foi Deus falando conosco, que coisa extraordinária, esse corinho é maravilhoso. O Senhor diz, na letra desse canto, eu conheço a tua dor. Deus conhece, Deus te conhece, sabe onde está doendo, sabe onde está machucando, sabe o que está causando a sua tristeza, mas Ele é o Deus que fez e que faz. Irmã Josi. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pelos louvores, Pai, como tu falas ao nosso coração, Senhor. E tu diz, Senhor, na tua palavra que nós não devemos temer, Pai, mal algum, porque tu estás conosco. Oh Pai, nós queremos colocar, Senhor, cada pedido aqui, Senhor. Cada um que está, Senhor, pela internet, fazendo os seus pedidos, eles estão crendo que tu és o Deus que resolve problemas e que não existe impossível para ti. Pai, aqueles que estão passando por problemas familiares, Pai, que tu possas edificar, Senhor, a casa de cada um para o teu louvor, Pai. Ó Senhor, porque a família ela é muito, Senhor, especial para ti, Pai. E nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, de uma maneira especial, Pai, por cada família que tem enfrentado, Senhor, dilemas, Senhor, separação, Senhor, ó Deus, de brigas. Deus, vem trazendo paz. Amém. Deus, vem trazendo um pedaço do céu, Senhor, amém, para cada lado, Deus. Amém. Porque tu podes, Senhor, aleluia, e nós podemos desfrutar, aleluia, daquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. E nós podemos viver uma vida feliz, uma vida, Senhor, vivendo, glorificando o teu nome, junto com os nossos, Pai. Abençoa cada família aqui, Pai. Abençoa, Senhor, cada pedido. Vem fazendo segundo o teu querer e a tua boa vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. E crendo, Senhor, que no teu tempo tu responde. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ser despedidos com a bênção. Mas Josué, dá para a gente cantar de novo esse corinho? Os irmãos querem cantar esse corinho novamente? Deus falando conosco? Então receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, comunhão e a consolação do Divino Espírito,
seja com todos vós, irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Foi gostoso? Agora imagine com saxofone aí essa música, hein? Vai ser breve, mas não, Tiago? Amém, irmãos? Imagine a gente ter aqui o saxofone, o instrumento de sopro. É o meu sonho, e eu espero que Deus realize, né? E Tiago vai ser o instrumento de Deus para realizar esse sonho. Que Deus acompanhe os irmãos, uma boa semana, e que o Senhor esteja sempre conosco. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar.
fez por mim.